Olá, meu nono ano A, bom dia. Olá, oitavo ano A, bom dia. Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam com saúde. Eu estou bem, estou em casa aqui por mais um pouquinho. As determinações são que a gente siga ainda sem a escola, mas a gente não pode parar de trabalhar. Eu quero parabenizar todos os meus alunos que no primeiro bimestre conseguiram, se esforçaram e entregaram os trabalhos, ainda que alguns com um pouquinho de atraso, mas eu quero dizer que está tudo certo e nós vamos continuar ainda, né, como eu disse, nesse ensino à distância. Eu espero que você não desista, que você não desanime, logo tudo isso vai passar. Eu estou com saudade da escola, estou com saudade de vocês, estou com saudade de trabalhar em sala de aula. Sabe, tudo isso aqui é tudo uma reinvenção para que a gente não trabalhe. Mas está difícil, para mim pelo menos, adaptar essa rotina de trabalhar em casa, de cuidar de todas as atividades domésticas e dar conta de preparar as minhas aulas. Então, muitas vezes eu não consigo gravar uma aula, para que você tenha uma ideia, porque eu tenho meus vizinhos ou comemorando alguma festa, fazendo um churrasco com som alto, as pessoas gritando, ou às vezes os cachorros, inclusive até os cachorros, às vezes eles atrapalham um pouco, e claro, e principalmente porque eu também tenho que cuidar dos afazeres domésticos e também cuidar da minha filha. E às vezes, né, estou gravando uma aula, acontece uma interrupção, e então, bom, não quero ficar aqui chorando as pitangas para vocês, mas eu quero dizer que eu também compreendo que se porventura aí na sua casa também seja difícil você aliar, né, essa rotina doméstica com a rotina dos estudos. Então é importante que você saiba que nós professores também enfrentamos esses problemas. E diferente do que muita gente tem falado a respeito dos professores, a respeito de manter a suspensão das aulas, né, eu quero dizer que a gente tem trabalhado e tem trabalhado bastante, tá? Então eu sei que é difícil às vezes para você aliar essa rotina de trabalho e por isso que muitos alunos não conseguiram entregar os trabalhos. Eu quero dizer para esses alunos, olha, que se você começar agora, quando a gente voltar, a gente vai recuperar esse tempo que a gente, vamos dizer assim, nós perdemos, mas eu acredito que a gente ganhou. É um tempo que a gente ganhou. Esse tempo é necessário para a nossa segurança. Então a gente não está perdendo tempo. A gente tem que parar com essa ideia que o isolamento é uma coisa que faz a gente perder tempo. Não, o isolamento é uma coisa que nos protege. E eu quero estar protegido para que quando tudo isso passar, a gente possa estar junto novamente. E você, o que você acha disso? Então eu espero que você, minha aluna, meu aluno, você esteja aí, claro, se protegendo, se cuidando. Se você tiver que sair, por favor, saia de máscara para se proteger e também proteger todas as pessoas. Tem muitas pessoas que vão pegar essa doença e vão ser assintomáticas. Vão acontecer com pessoas que vão ter o vírus, mas elas não vão desenvolver nenhum tipo de doença. Mas o que acontece? Essas pessoas, elas são transmissores silenciosas desse vírus. Então é por isso que a gente pede, por favor, né, as autoridades de saúde pedem, por favor, que você utilize máscara quando você tiver que sair de casa. Eu acho isso muito importante. Tá certo? Eu não poderia deixar de falar aqui nesse momento que a gente está junto. E falar em estar junto, eu quero dizer que, nossa, eu estou com muita saudade de estar junto com vocês na sala de aula. Vocês nem podem imaginar o quanto que eu tenho saudade da minha rotina de trabalho, de estar na sala de aula, de ter um quadro para eu poder utilizar para ir dar aula, de utilizar os mapas para que você possa entender, eu estar com você e perceber se você está entendendo o que eu estou falando. Quando eu dou essa aula aqui, à distância, eu não sei se você está aí, se você está realmente prestando atenção, se você está conseguindo acompanhar o raciocínio da minha aula. Então eu quero dizer para você que está me assistindo, se você tiver alguma dúvida a respeito de algum ponto que você não entendeu, por favor, entre em contato comigo. Vai ser uma alegria para mim poder falar sobre história. Eu amo falar sobre história. Eu adoro falar sobre história. Sei que pode parecer uma tolice, mas eu gosto muito da disciplina que eu leciono, a minha formação. Eu gosto muito. Então vai me alegrar bastante se você entrar em contato comigo, se você disser, olha professor, eu não entendi tal coisa. Alguns alunos fizeram isso e olha, nenhum deixou de ser respondido.
Então, por favor, se você tiver alguma dúvida ou quiser se aprofundar ainda mais em algum assunto que você achou interessante no decorrer da minha aula, por favor, entre em contato comigo. Eu vou ter um prazer enorme em poder atendê-la também. Bom, gente, então nós continuamos, né? Ó, tá vendo? Tem alguém me chamando e eu vou ter que parar essa aula aqui. Voltamos aqui e antes da gente começar o nosso assunto do segundo bimestre, eu quero te apresentar o manacá da serra. Talvez você já conhece. O manacá é essa árvore que está aqui atrás de mim e ela está assim, eu adoro, né? As árvores, eu amo as árvores e esse manacá aqui está dando um show, né? Se você percebe, olha, ele tem flores de 3 cores. E aí você vai perguntar, será que nasce flor de 3 cores na mesma árvore? Eu vou dizer que não. Todas as flores, elas nascem brancas. E aí ao longo, até ela se desgrudar da árvore, ela passa de branco para rosa e de rosa para roxo. É muito legal essa árvore aqui, ela é muito bonita. E não sei se dá para ver daí na câmera, mas ela tá cheia de botõezinhos assim, então ela fica florida durante um bom tempo assim, né? Porque as flores, né, os botões vão nascendo, né, ao longo de uma temporada. Então eles não nascem todos de uma vez. Então a árvore vai ficar florida durante um bom tempo. Esse aqui é o manacá da serra. Se você um dia for para praia, se você for para praia, presta atenção na hora que você estiver descendo lá a serra para chegar no litoral. E aí você vai olhar na encosta da serra, você vai ver muitas árvores dessa aí, porque é o manacá da serra. Beleza? Bom, agora sim a gente pode começar os nossos estudos do segundo bimestre. E ó, lembrar você, de novo, vou dizer, olha, se você que é meu aluno, minha aluna, não conseguiu entregar nada do primeiro bimestre, tá, vamos começar agora, de novo, assim, do segundo bimestre, tá bom? E quando a gente voltar, a gente vai recuperar esse tempo que eu disse para você que não é um tempo perdido, foi um tempo necessário, está sendo um tempo necessário para mim e para a sua segurança, beleza? Então agora vamos parar de enrolação e vamos começar aí. Para a gente começar a matéria do segundo bimestre, o conteúdo do segundo bimestre, eu não posso começar sem continuar a falar com você sobre a Revolução Francesa. É uma coisa tão importante na história que eu não posso falar porcamente sobre isso. Eu tenho que fazer uma explicação mais minuciosa do que foi essa Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa, que aconteceu em 1789, ela causou grandes impactos no mundo todo. E até hoje a gente vivencia esses impactos causados pela Revolução Francesa. Certo? Então, assim, são muitos os exemplos que eu posso te dar de como a Revolução Francesa impactua ainda nos nossos dias. E aí você já sabe, vai se lembrar da minha aula lá, a última aula do bimestre, você vai lembrar que quando eu disse para você a respeito, né, dos direitos do homem e do cidadão, que foi um documento que foi redigido nessa França revolucionária em agosto de 1789. Esse documento, então, dava lá a principal, né, vamos dizer, o principal artigo desse documento dizia que todo cidadão ele nasce igual, que todos os cidadãos eles nascem iguais em direito. E isso era muito importante, porque você se lembra que no antigo regime, no regime como a sociedade se dividia antes da Revolução Francesa, antes desse documento, lá na sociedade francesa e em outros países também que tinham o mesmo modelo político, você lembra-se que os nobres eles tinham privilégios na sociedade. Por conta do quê? Porque eles nasciam nobres. O fato do cara nascer numa família de nobre dava a ele uma série de privilégios. E esse documento, em 1789, em agosto de 1789, acaba com esse privilégio porque esse documento diz que os seres humanos nascem iguais em direitos. Então isso já detonava uma sociedade, isso já colocava abaixo, né, os parâmetros de uma sociedade que era uma sociedade estamental, onde as pessoas nasciam e pelo fato de nascerem em um determinado setor dessa sociedade, elas eram privilegiadas. Então isso está fácil de entender. Eu acho que isso você imagina que isso causou um grande impacto,
né? Porque isso vai acabar com os privilégios dos nobres. E os privilégios dos nobres eram muitos. Então, nesse momento, né, no momento que nasce essa Revolução Francesa, então os nobres eles vão perder esse direito que é fundamental para a manutenção do poder entre a nobreza. Então, quando eles perdem esse direito, quando eles perdem esses privilégios, então agora a sociedade francesa começa a estar apta a ser governada por qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha nascido nobre. Porque até esse momento, o governo da França e o governo dos países que seguiam o mesmo modelo do antigo regime, o governo, a administração, estava nas mãos da nobreza. Então é hora disso que a Revolução Francesa marca o final desse privilégio de governança. E aí é claro que você sabe que quem vai tomar o poder, né, quem vai instituir o poder e até hoje mantém-se no poder, claro que é a burguesia. Então, a Revolução Francesa começa em 1789 com a convocação dos estados, né? Então se convoca representantes dos setores da sociedade. Então convoca-se representante do clero, que é o primeiro estado, convoca-se representantes do segundo estado, que é a nobreza, e convoca-se representantes do terceiro estado, que é a grande maioria da população. Então, é importante que você não perca de vista, por exemplo, que o terceiro estado era o estado do povo. Todos aqueles que não eram nem do clero e nem da nobreza pertenciam ao terceiro estado. O terceiro estado, então vamos pegar um país como a França. A França tinha 25 milhões de habitantes. Então, assim, 24 milhões de habitantes, né, aproximadamente, eram do terceiro estado. Esse outro 1 milhão, né, que formava aí o restante da sociedade francesa, era ou do clero ou da nobreza. Então você imagina que a riqueza da França estava era dividida principalmente entre os participantes do primeiro e do segundo estado. É claro que o terceiro estado, diante da crise que assolava a França em 1788 e 1789, o terceiro estado passava fome, tinha muitas necessidades, eles eram explorados pelo primeiro e pelo segundo estado. Tá? Então foi isso que motivou, né, foi toda a insatisfação e as necessidades econômicas do Estado francês em 1789 que levou o rei a convocar a Assembleia para convocar, né, os Estados Gerais, convocar essa reunião onde teria representantes desses três estados. Claro por aqui? Então, e aí é claro que o rei não imaginava, se ele tivesse imaginado que essa convocação seria o final do seu reinado, é claro que ele não teria convocado ninguém. Porque a convocação do rei, segundo os historiadores, o rei convocava esses Estados Gerais para explicar aos Estados Gerais que era necessário aumentar os impostos. É claro que ele queria aumentar os impostos, porque a França encontrava-se endividada por conta dela ter se aliado aos Estados Unidos na guerra contra a Inglaterra. Ela encontrava-se numa situação muito complicada, porque se enfrentava nos últimos anos tinha sucedido nos últimos anos safras muito ruins, então havia uma escassez de alimento. Então o rei, claro, ele numa tentativa de explicar para o povo, para explicar para todos que era necessário aumentar os impostos, ele convocou os Estados Gerais. E aí começa o processo revolucionário na França, porque a convocação dos Estados Gerais se transforma numa Assembleia Nacional. Então, essa Assembleia Nacional exige uma nova Constituição para a França. E essa nova Constituição ela começa a ser escrita já quando se declara no documento lá a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Quando se termina, quando se rompe com esse privilégio que a burguesia, que a nobreza tem pelo nascimento. Quando o rei percebe que ele havia feito uma bobagem ao convocar, né, essa reunião dos Estados Gerais, já era tarde demais. Por quê? Porque a mínima ideia, a pequena ideia que se alastrou entre a população de que o rei pretendia fechar os Estados Gerais, fechar a Assembleia, né? A Assembleia Constituinte, a Assembleia Nacional, melhor dizendo, quando houve esse boato de que o rei ia
fechar essa Assembleia Constituinte, o que aconteceu? O povo foi para as ruas e detonou. Assim, a multidão enfurecida, a multidão esfomeada, essa multidão que havia vivido uma França inteira sem direitos, estavam na rua e eles estavam provocando o quebra-quebra. Né? Imagine a revolta dessas pessoas esfomeadas, né? Então assim, durante dias, né, armazéns foram saqueados, lojas foram saqueadas, né? Então a revolta se estendeu para as ruas e a culminância, né, o ponto principal dessa revolta popular aconteceu em 14 de julho de 1789, como a gente já viu na última aula. O que foi esse dia? Esse dia foi a tomada da Bastilha. Nesse dia a população invadiu uma prisão política, né? A Bastilha era uma prisão política, um castelo que tinha lá no meio, no centro de Paris, e na onde onde eles prendiam todas as pessoas que se opunham ao antigo regime, que se opunham ao absolutismo do rei Luís XVI. A forma de governo, né, se opunham, né, as pessoas que se opunham, que criticavam, as pessoas que lutavam, né, por uma sociedade mais igualitária, elas eram presas e eram então o lugar onde ficavam essas pessoas que eram presas por esses crimes. Bom, então no dia 14 de julho de 1789 o povo toma essa Bastilha. É importante falar para você que apesar de ser uma prisão, nessa época, nesse momento, quando ela é invadida, já não são muitos os presos que estão lá, né? Então assim, mas o que acontece? Esse lugar também era um depósito de armas. Então também havia esse interesse, né, de invadir esse lugar para tomar essas armas, né, pela população. E aí esse levante popular, ele também acontece no campo. Então, como eu disse na outra aula, então muitos camponeses assassinaram os seus senhores, que são os nobres, os donos da propriedade, né? Então houve levante em todo o país. E aí é claro que precisava se frear isso, né? É claro que isso não interessava a burguesia, né? Isso não interessava, o distúrbio não interessava a burguesia. Então foi necessário algumas medidas a serem tomadas para conter esses levantes populares. E aí sim a França começou o seu processo de uma nova Constituição. E aí, como eu já disse, em agosto de 1789, lá no documento da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, você já tem o início dessa nova Constituição, dessas novas leis que vão reger essa nova sociedade que está nascendo dessa Revolução Francesa. E aí eu já disse para você que a Revolução Francesa ela dura 10 anos. Então é um processo revolucionário que vai durar 10 anos. Ao final desses 10 anos, quem vai estar no poder na França será a burguesia. Tá? Só que durante esse período existe lá existe um período, né, que a gente vai ver nesse processo revolucionário que a França não é governada por essa alta burguesia, né? E aí esse período a gente vai conhecer como começou e como terminou esse período dentro do processo revolucionário francês. Bom, em agosto de 1789 também, a Assembleia Constituinte, a Assembleia Nacional, ela aboliu o dízimo eclesiástico, ou seja, a população já não era mais obrigada a pagar os dízimos à igreja. Então você lembra que o clero vivia dos dízimos e o clero vivia dos impostos pagos pela população, e esses impostos o que eram? Eram os dízimos que eram cobrados. Os dízimos não eram uma atitude espontânea do francês. Ele era obrigado a pagar esses impostos para a igreja. O dízimo era um imposto que era obrigatório. Então, em 1789, né, um documento então encerra esse direito da igreja cobrar o dízimo dos franceses. E há também, nesse documento, muitas terras, a igreja perdeu muitas terras, né? Foi tirado o direito da igreja de ter uma quantidade ilimitada de terra lá. E essa terra, então, ela passou por uma reforma agrária, né? A França passou por uma reforma agrária, mesmo porque quando acontece a Revolução Francesa, são muitos os nobres franceses que fogem para outros países. Eles falam, o quê? Você acha que esse povo vai me matar? E claro, e tem muitos nobres que se não fugissem, eles seriam mortos, ou pelo levante popular, ou por julgamentos que aconteceram durante o processo revolucionário, porque muitos crimes que haviam sido cometidos por nobres que
que ainda estavam vivos, que haviam cometido os crimes antes da Revolução, esses nobres começaram a ser julgados como uma pessoa comum. Eles haviam sido beneficiados num julgamento lá viciado, né, que privilegiava a nobreza, todo julgamento privilegiava a nobreza. Então esses nobres começaram a ser julgados novamente por crimes que eles haviam cometido. Então muitos nobres fugiram da França. E essas terras, elas passaram a ou se não eram invadidas, elas passaram a ser consideradas terras da nação francesa e elas eram revendidas. Quem tinha dinheiro para comprar terra? Será que toda a população, todos os camponeses tinham dinheiro para comprar a terra? Não, eles tinham direito agora a comprar a terra, mas além do direito, eles precisavam do quê? De bens para comprar a terra. Então a terra que sai das mãos dos nobres vai parar nas mãos de quem? Do povo? Não, essas terras vão parar na mão da burguesia. Bom, agora a França era governada por uma monarquia. Claro, então a França não rompeu com o rei, né? A França revolucionária não rompeu com o rei. O rei mantinha-se rei. Só que o poder do rei agora estava extremamente diminuído. Por quê? Porque quem fazia as leis, quem estava fazendo as leis agora era a Assembleia Nacional. Essa Assembleia Nacional, ela tinha representantes do clero, o primeiro estado, tinha representantes da nobreza e tinha representantes do terceiro estado. Só que o número de representantes do terceiro estado era muito maior. Então o processo revolucionário não podia ser freado. Essas mudanças na sociedade francesa não podiam ser freadas. O rei Luís XVI, ele estava dizendo, tudo bem, eu tenho que aceitar tudo isso que está acontecendo na França. Mas por trás, o rei conspirava contra a revolução. O rei da França conspirava contra a Revolução Francesa. É claro, porque o rei não queria, a nobreza em geral não queria perder os seus privilégios, assim também como o clero também não queria perder os seus privilégios. Então o rei, por trás, nas costas, ele conspirava contra a Revolução. De que maneira? Vou dizer para você. Ele então mandava cartas para os outros reis, comunicava os outros reis dos países vizinhos, dizendo assim, olha, se vocês não me ajudarem a sufocar essa rebelião, essa revolução que está acontecendo aqui no meu país, na minha nação, essa rebelião vai se estender para os seus países. Então é importante que a nobreza tome uma reação contra essa revolução. Era as cartas que o rei escrevia para os outros reis. E é claro que os reis dos outros países tinham medo que a Revolução Francesa influenciasse a população dos seus próprios países. É claro, era óbvio. Então, algumas nações, né, se aliaram ao rei da França e tentaram, de certa forma, barrar a revolução na França. Mas isso era tudo nas costas. O rei estava lá, né, na frente, o rei representava, dizia que ele estava a favor de todas as mudanças. Não, dizer que estava a favor é muito, né, mas ele se colocava subordinado às mudanças. Né? Mas nas costas ele conspirava contra a revolução. Isso vai até 1792. Isso dura quase 3 anos. Até que em 1792, uma carta do rei, uma carta dessa que ele está escrevendo aí, acho que se eu não me engano, para o rei da Áustria, vou ter que procurar isso aí, certo? E depois eu informo no vídeo. Essa carta foi interceptada e aí então se provou que o rei traía a revolução. O rei foi preso, o Palácio das Tulherias, né, o local onde o rei estava, né, nesse momento, em 1792, foi invadido pela Guarda Nacional Francesa. O rei foi preso, foi destituído por traição, foi preso em 1792. E em 1793, o rei Luís XVI ele vai perder a cabeça. Tá? Bom, agora é importante falar com você de uma coisa que você já deve, nesses dias atuais, já ouvido falar muito, né? Você já deve ter ouvido falar a respeito de quem é da direita e quem é da esquerda. E aí eu vou dizer para você, olha o quanto que a Revolução Francesa, ela deixou várias heranças para nós. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque essa questão de direita e esquerda, ela nasce com a Revolução Francesa.
Você sabia disso? Tá, se você sabia, parabéns, ótimo. Muitas pessoas não sabem que esse termo direita e esquerda nasceu justamente lá na Revolução Francesa. E agora, brevemente, eu vou explicar para você como se nasce essa questão de esquerda e direita. Bom, imagina que você tem um salão e nesse salão você tem lá os deputados, né? Vamos dizer assim, deputados, aquelas pessoas que representam o primeiro, o segundo e o terceiro estado. Bom, lá na frente tem uma mesa diretora, que tem essa mesa diretora, é claro que a função dela é encaminhar os projetos de lei, falar, olha, agora a gente vai votar esse projeto de lei aqui, o que vocês acham disso e acham daquilo. Dentro desse salão havia o lado direito e o lado esquerdo do salão, certo? E do lado direito sentavam-se o que são chamados de girondinos. O que são os girondinos? Os girondinos representavam a alta burguesia francesa, os proprietários de terra, já agora que a terra podia ser vendida, eles representavam o proprietário de terra, representavam as pessoas mais ricas da França. Bom, os girondinos eram os burgueses mais ricos, certo? Eles se sentavam do lado direito. É claro que esses girondinos, durante o processo revolucionário, eles não queriam tantas mudanças assim. Eles não queriam uma França igualitária. Ó, lembrando a você que é muito importante, eu não falei até agora, mas o lema da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade. Então, os representantes da alta burguesia, eles viam com certo temor essa questão da igualdade. Então, assim, porque eles tinham medo que as suas riquezas fossem divididas. Né? Que a riqueza da França fosse dividida igualmente entre todos os cidadãos. Então essa alta burguesia, esses girondinos, eles defendiam a Revolução Francesa, sim, porque eles eram burgueses e eles queriam um poder. E se não há uma revolução que acabe com que não retire da nobreza o poder, eles não iam ter o poder político. Mas só que eles não queriam tantas mudanças assim. Porque eles eram ricos, então eles queriam que houvesse a garantia das suas propriedades privadas, por exemplo. Então que não houvesse uma reforma agrária que desse o direito das pessoas pobres adquirirem terra. Isso eles não queriam, não queriam. E essas pessoas se sentavam de que lado? Do lado direito. Então essas pessoas, elas representavam os interesses da burguesia. Então todas as leis que eles faziam, as leis, os projetos de leis que eles elaboravam, diziam a respeito das garantias e dos privilégios da burguesia. Então, eles se sentavam do lado direito. Então, eles ficaram do lado direito, são os girondinos. E do lado esquerdo estavam os jacobinos. Quem eram os jacobinos? Os jacobinos, eles eram os representantes da pequena burguesia, de uma burguesia que não era lá a alta burguesia, né, dos grandes, né, proprietários. Não, essa pequena burguesia, ela defendia maiores mudanças mais radicais, né, que eles defendiam, né, a igualdade entre os seres. Inclusive, eles defendiam uma reforma agrária ampla, né, que desse direito aos próprios camponeses a adquirirem terra, né? Então, assim, é claro que isso não agradava a alta burguesia que estava do lado direito. Do lado esquerdo, você tinha então quem? Os jacobinos. Os jacobinos, eles representavam essa pequena burguesia e eles queriam mudanças mais radicais. Bom, como eu disse então, em janeiro de 1793, o rei foi condenado por traição e ele foi guilhotinado. 9 meses depois, em setembro de 1793, a rainha Maria Antonieta também foi guilhotinada. Né? E isso causou uma comoção muito grande, porque ela era bom, sim, foi um espetáculo de horror. Né? Então, imagina, guilhotinar um rei. Você imagina então que a guilhotina, aquele instrumento lá, né, característico da Revolução Francesa. Então você imagina uma praça repleta de pessoas que estão em êxtase quando vê o seu rei, né, aquele que é considerado traidor, sendo levado, encapuzado, colocado lá no patíbulo, naquele palanque da morte, e ali o rei se ajoelha, coloca a sua cabeça no lugar determinado e essa guilhotina, ela decepa a sua cabeça. Isso com o rei. 9 meses depois, em setembro de 1793, é a vez da rainha.
E, bom, uma característica que eu tenho que dizer para você aqui, que essa rainha era considerada a rainha mais bonita da França. Então foi uma comoção ver aquela senhora linda, aquela jovem linda, maravilhosa, se caminhar até o patíbulo e ali ter a sua cabeça guilhotinada. Então, nesse momento, né, o que acontece? Algumas pessoas, elas acham que a revolução exagerou. E é claro que daí o Robespierre, o líder dos jacobinos, então ele monta uma guarda nacional, né, ele recruta algumas pessoas e então ele começa a perseguir essas pessoas que estão dizendo que a revolução havia exagerado. Então ele prende essas pessoas, manda matar. Então esse momento que é conhecido então como convenção, né, esse momento da Revolução Francesa que é conhecido como convenção, que foi o governo de Robespierre, né, ele foi brutal, ele perseguiu os opositores, né, e os jacobinos então eliminou vários girondinos, muitos nobres foram condenados à morte e essa época ficou conhecida como a época do terror. Para você ter uma ideia dessa época do terror, como isso foi uma época muito cruel, em um ano acredita-se que 300 mil pessoas, 300 mil pessoas tenham sido presas por conta de perseguição política. E 17 mil pessoas tenham sido guilhotinadas. 17 mil pessoas. Tem esse livro aqui, que eu já falei para você na última aula, Um Conto de Duas Cidades, que fala a respeito dessa revolução. Nesse livro aqui, tem uma parte que é assim, que ele descreve que são os dias em setembro de 1793. Nossa, foi no mês que a rainha foi decapitada. Nos dias, né, da decapitação da rainha, mais de 1000 nobres foram decapitados. Né, foram guilhotinados. A descrição que o Charles Dickens, o autor desse livro, faz desse momento, ele conta que nas ruas próximas ao patíbulo da guilhotina formava-se uma enxurrada de sangue que não cessava, né, porque não dava tempo do sangue secar. Né, e dos trabalhadores lá, os garis da cidade francesa, talvez limpar aquele sangue. Então formava uma enxurrada de sangue devido à quantidade de pessoas, né? 1.300 pessoas foram assassinadas, foram guilhotinadas em 3 dias. Então por isso que essa época é considerada a época do terror. E aí ao longo de um ano, estima-se que 17 mil pessoas tenham perdido a cabeça. Bom, Robespierre, claro que você imagina que ele não ia acabar bem. Assim, quando acaba a convenção, né, esse período da Revolução Francesa, conhecido como convenção, começa o diretório. E aí o diretório, quem toma o poder agora é os girondinos. E aí é claro que os girondinos vão à desforra, vão à vingança e perseguem todos os jacobinos, inclusive o tal do Robespierre, claro que vai perder a sua cabeça. Certo? Então essa época ficou conhecida como, essa fase da Revolução Francesa ficou conhecida como o diretório. Então vocês entenderam essa questão de direita e esquerda? Entenderam? Então, assim, à direita estavam os girondinos que defendiam os privilégios da burguesia, que defendia que a igualdade devia ser em direitos e não uma igualdade econômica para todos, mas é uma igualdade de direito. Todo mundo nasce igual. Se você trabalhar, você vai ser rico. Se você não trabalhar, não vem aqui querer tirar de mim. Então, esse era o princípio da direita que sentava, né, dos girondinos que se sentavam à direita da mesa da diretoria, da mesa diretora dessa Assembleia Nacional. E à esquerda estavam lá os jacobinos, e esses jacobinos, eles pregavam então uma radicalização da Revolução. Mas tinha gente ainda mais radical que os jacobinos. Eu tinha a extrema esquerda também, que eram os sans-culottes. Esses sans-culottes eram chamados de sans-culottes porque eles usavam calças compridas e não eram calças que estavam na moda, como que eram usadas pela nobreza e pela alta burguesia. As calças usadas pela nobreza e pela alta burguesia, elas vinham até o joelho, né? E aí o cara usava lá uma meia calça, tinha lá o salto, né? O sapato com salto, era assim que se vestiam os nobres e a alta burguesia. Esses sans-culottes, eles se vestiam assim, dessa maneira, essas calças aí, sem barra, né? Eles eram os pobres. Esses caras queriam uma radicalização ainda maior da Revolução. Esses caras queriam dividir tudo. Nossa, se você tem aí uma propriedade, você vai ter que dividir essa propriedade aí para que todas as pessoas tenham direito a ter uma propriedade. Bom, então para encerrar essa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho dos símbolos da Revolução. Então nós vemos que a Revolução, vamos fazer uma
uma breve revisão aqui, né? Vamos fazer uma breve revisão para que você não se perca aqui nos estudos dessa Revolução Francesa. Então a Revolução Francesa, vamos ver, ela teve algumas partes. A primeira parte de 1789 até 1793, que ficou conhecida como a Monarquia Constituinte. Depois nós temos a Convenção, que vai de 1793 a 1795. E de 1795 até 1799 nós temos aí o Diretório, tá? Então essas são as fases da Revolução Francesa. Bom, então a gente conhece como a fase da Revolução Francesa que ficou conhecida como o Terror foi a época da Convenção. E agora nós estamos em 1795, a época do Diretório. Bom, durante esse processo revolucionário, que durou 10 anos, muitos símbolos foram criados para, vamos dizer assim, perpetuar a memória dessa revolução. Então, o hino da revolução, que é o hino da Marselhesa, o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, as cores da revolução que representavam esses lemas, então a cor vermelha tinha lá sua representação, que era a liberdade, o branco a fraternidade e o azul a liberdade. Então essas são as cores da bandeira da França. E se você pegar, por exemplo, as cores de muitos países, das bandeiras de muitos países, por exemplo, qual que é a cor da bandeira dos Estados Unidos? Pensa rápido. Azul, vermelha e branca. E isso, claro, em homenagem ao lema da Revolução Francesa. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, as cores de várias bandeiras do mundo, vocês vão ver que elas repetem essas mesmas cores, o azul, o vermelho e o branco. Então, isso foi um símbolo da Revolução Francesa. Então, você tem aí o símbolo o símbolo da mulher, a república, que é uma mulher, uma representação de uma mulher, e aí eu vou colocar a foto aí, você já deve estar vendo agora a foto no vídeo, que o seu professor editou o vídeo, colocou aí para você ver, E você tem o barrete frígio, que é esse gorro aí que os franceses usavam na época, esse gorro vermelho, que também é um símbolo da Revolução Francesa. Então, por exemplo, o nome de ruas foram mudadas, então tinha uma rua lá que chamava Rua Luís XV, que era o rei anterior ao Luís XVI, o pai do Luís XVI, essa rua passou para a Rua da Revolução e depois foi chamado de Rua da Concórdia. Então foram criados vários símbolos para perpetuar essa revolução. E esses símbolos se espalharam pelo mundo, como eu disse para você, das bandeiras que foram inspiradas na cor da Revolução Francesa. E não só esses símbolos se espalharam para o mundo, mas as próprias ideias dos iluministas que inspiraram a Revolução Francesa também inspiraram outras revoluções no planeta. E aí eu vou dizer para você que, por exemplo, uma grande revolução, aí uma coisa que mudou, impactou muito a sociedade lá no século XVIII, foi a formação do primeiro país independente das Américas. Sabe qual é esse país? Estados Unidos da América. Em 1776, 3 anos antes da Revolução Francesa, os Estados Unidos proclamam sua independência inspirada nas ideias iluministas. E essa proclamação de independência é a redação da Carta de Constituição dos Estados Unidos em 1776. Essa Carta Constitucional é uma carta... Parando aqui um minutinho aqui para atender a dona mocinha, dona Maiara. Então a Constituição norte-americana, o documento da Constituição, da Constituição norte-americana de 1776, é um documento que foi fundamentalmente inspirado nas ideias e nos ideais iluministas. E aqui no Brasil também houve uma tentativa de tornar o Brasil independente em 1792. Sabe do que eu estou falando? Eu estou falando da Inconfidência Mineira, de Tiradentes. Tá? E esse é um assunto para a nossa próxima aula, que nós vamos estudar os desdobramentos da Revolução Francesa e como essa revolução influenciou o restante do planeta naquele momento. Nós nos vemos na próxima aula, eu vou ficando por aqui, vou deixar um roteiro de atividades, alguns textos para você ler, e é claro, umas poucas atividades aí para que você não deixe de fixar esse conhecimento aí, esse momento que você teve comigo durante essa aula, tá certo?
Forte abraço para você. A gente se vê na próxima semana.